Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo ao nosso canal Reflete e vamos juntos novamente refletir de maneira breve sobre a Palavra de Deus no Evangelho do dia. Hoje é sábado e o nosso Evangelho é de Mateus capítulo 19, versículos do 13 ao 15. E hoje a Igreja celebra a memória litúrgica de São Maximiliano Maria Kolbe. No Evangelho de hoje nós ouvíamos dizer que algumas pessoas queriam levar as crianças para que Jesus impusesse as mãos sobre elas e lhes fizesse uma oração. Mas ao mesmo tempo os discípulos de Jesus começaram a repreender estas pessoas e não deixavam que as crianças se aproximassem de Jesus. E era uma coisa tão simples e uma coisa tão bonita, queriam que Jesus rezasse por elas, fizesse uma oração sobre elas, que é um gesto verdadeiramente lindo e todos nós deveríamos sempre também rezar pelas nossas crianças. Mas diante da recusa daqueles seus discípulos em não permitir que as crianças se aproximassem do Senhor, então o Senhor novamente começa a lhes mostrar uma nova forma de enxergar as pessoas, dizendo aos seus discípulos: deixem que as crianças venham até mim, porque delas é o reino dos céus. Isso é extremamente importante, porque quando Jesus faz esse gesto, conforme eu acabei de dizer, ele está ensinando aos seus discípulos que precisava olhar as pessoas de uma forma diferente. Isto porque as crianças dentro daquele tempo faziam parte também deste grupo de pessoas que eram deixadas de lado, que eram também de alguma forma excluídas. E as crianças não eram muito bem aceitas dentro desse convívio social, porque não eram pessoas que produziam. Então, assim como as viúvas, os órfãos, as crianças eram sempre deixadas um pouco de lado, um pouco que abandonadas e não tão queridas no meio. Só que Jesus, com esta sua chamada de atenção aos seus discípulos, estava justamente lhes mostrando que é preciso saber olhar o ser humano na sua completude, saber olhar o ser humano, saber olhar a pessoa enquanto um filho e uma filha de Deus e de maneira igual merecem todo o amor e todo o respeito. Por isso que Jesus as acolhe. Por isso que Jesus diz que elas devem se aproximar. Por isso que Jesus diz que o reino dos céus pertenciam a elas, justamente porque estavam entre aqueles que eram deixados de lado. E nós sabemos que o Cristo veio justamente para aqueles que eram esquecidos. Veio para trazer e para chamar para o reino de Deus todas as pessoas que sofriam. E com essa sua visão distinta, nos ensina também a valorizar a todas as pessoas e a acolher e a amar a todas as pessoas, independentemente de quem seja a pessoa. Independente de rótulos sociais, independente daquilo que a nossa cultura nos fala a respeito do outro, saber olhar, enxergar, ver as pessoas com os mesmos olhos de Deus. Saber enxergar as pessoas com os olhos de Cristo, que ama, que recebe, que acolhe, que trata com carinho, porque o reino dos céus pertence a todas as pessoas e não a um grupo, como às vezes nós pensamos, que é melhor do que os outros. O reino de Deus é daquele que se faz pequeno. O reino de Deus é daquele que se coloca com confiança nas mãos do Deus que, amando-nos profundamente, nos acolhe. Que Deus abençoe a todos nós e derrame sobre todos nós a sua bênção. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.